Eu sou o Sidney Carvalho e estou muito feliz de estar relançando esse meu material. Ele foi originalmente gravado há 6 anos atrás e agora está todo revisado e reeditado. É uma aula sobre two-handed tapping, uma técnica específica onde nós utilizamos as 2 mãos na escala do instrumento. Eu espero que você goste muito da aula e que, acima de tudo, esta técnica sirva de inspiração para você fazer muita música. Vamos lá? Eu estou aqui hoje para falar de two-handed tapping. Eu também queria salientar que o vídeo é dividido em 5 partes: técnica, escalas, licks, repertório e independência, das quais você pode estudá-las separadamente ou como um todo. Bom, a primeira coisa a se comentar a respeito de técnica é o posicionamento da mão direita. Existem 2 posicionamentos básicos. O primeiro, e na minha opinião mais importante, é o quando você utiliza
2 ou mais dedos da mão direita. O dedão você vai usar como guia sobre o braço do instrumento, que tem mais ou menos a mesma função do dedão da mão esquerda. É o seu apoio. E você vai puxar as cordas sempre em direção da palma da mão. É o mesmo raciocínio que você tem na mão esquerda, tá? Você sempre toca puxando em direção à palma da mão. A mesma coisa você vai fazer com a direita. Você simplesmente deixa o braço cair sobre o instrumento, leva o dedão ao alto da escala e deixa a mão cair num ângulo cômodo para você. O outro posicionamento que a gente tem é quando você toca só utilizando um dedo da mão direita. Então essa posição vai mudar um pouco, o dedão continua como apoio, você deixa a mão cair um pouco mais, e dessa maneira você vai utilizar o posicionamento de mão para fazer frases só com um dedo. Tá ok? Eu vou exemplificar. Com mais de um dedo, seria... sempre puxando para cima. Com um dedo só, você pode perceber que eu puxo para baixo. Você pode perguntar por quê? Porque tem mais ataque. É a mesma relação que você toca com palheta. Você sempre toca alternado, tocando palheta alternado. A mesma coisa aqui, sempre puxando para cima. Mas quando você faz sweep picking, economic picking, certos tipos de técnica de palheta, você toca tudo para baixo ou para cima. A mesma coisa a gente vai usar quando a gente estiver tocando só com um dedo. Tá legal? Bom, um outro aspecto importante é o chamado muting. O que é o muting? É quando você abafa as cordas que você não está usando. Isso é de fundamental importância, principalmente quando você toca com saturação, quando você toca com a guitarra distorcida. Você tem que dar um jeito de abafar as cordas que não estão sendo usadas no momento, tá? Quando eu uso a técnica de tocar só com um dedo, a palma da minha mão vai abafar as cordas, tá? Nesse caso eu estou usando só a mizinha. Só a primeira corda. O que acontece? Todas as outras cordas, menos a mizinha, estão sendo abafadas pela palma da minha mão. Quando eu uso 2 ou mais dedos da mão direita e eu mudo o meu posicionamento, a coisa é um pouquinho mais complicada. Você pode observar que quando eu estou tocando com as duas mãos, sempre uma delas vai ser responsável pelo muting, por abafar. Quando eu estou tocando com a direita, a esquerda está fazendo o muting, que é nesse caso agora. Quando eu estou tocando com a esquerda, a direita está fazendo o muting. De novo você vai poder observar. Ou seja, sempre uma das duas mãos está trabalhando para abafar as cordas. Você vai ter oportunidade de observar esse tipo de técnica durante todo o decorrer do vídeo. Bom, você tem aí 4 colunas de números. Esses são os exercícios para fortalecer a mão direita e para dar independência à mão direita. Tá ok? Cada número equivale a um dedo. Dedo 1, 2, 3 e 4. E aí você tem todas as combinações com o dedo 1, 2, 3 e 4. Vamos pegar o primeiro exercício como exemplo. 1, 2, 3, 4. Tá ok? Eu aconselho a 10ª, para você começar na 10ª casa, que é uma posição confortável para a mão direita. Da mesma maneira que você subiu, você desceu. De novo.
importante você sempre fazer com um metrônomo. E o objetivo do exercício não é criar velocidade. O objetivo do exercício é adestrar sua mão direita, se é que a gente pode dizer assim. Tá? É só fortalecer a musculatura e criar independência. Eu aconselho vocês a fazerem durante um tempo todos os exercícios. E depois grifar os que você tem mais dificuldade e trabalhar em cima deles. Assim você não perde tanto tempo fazendo todo dia todos os exercícios. Tá? Eu vou frisar um que no começo era muito difícil para mim. É o 3, 1, 2, 4. Da coluna onde os números começam com o dedo 3. Vamos fazer? O que também é importante se observar nesse exercício é o que a gente chama de a lei do menor esforço. Eu só tiro o meu dedo da corda quando ele é o próximo a tocar na corda seguinte. Toco em uma corda, depois levanto todos os dedos, me dirijo à seguinte, toco, levanto todos os dedos, me dirijo à seguinte. Esse é o tipo de movimento que você deve evitar de fazer. Você deve tocar, manter o dedo na corda e movimentar e deslocar o dedo só quando você precisa dele na corda seguinte. Isso no começo vai ser mais difícil, mas futuramente vai te trazer muita independência. Na minha maneira de entender, os movimentos fundamentais para a técnica de guitarra, principalmente quando você trabalha com ligado, com mão direita e esquerda, são 3. É o chamado hammer-on. O que é isso? É bater na corda. Isso é o hammer-on. Eu estou batendo na corda. O outro é o pull-off. Eu estou puxando a corda. É o movimento contrário do hammer-on. E aí eu tenho a combinação dos dois movimentos. O hammer-on e o pull-off. Na minha maneira de entender, esses 3 movimentos são os fundamentais. Você tem muitos outros, o bend, você tem o glissando, tá ok? Todos os movimentos de palheta. Mas em termos de mão esquerda, você pode tocar o que você quiser. E você vai ver que hammer-on e pull-off estão inclusos em qualquer coisa que você fizer. Dessa maneira, a gente vai trabalhar daqui para frente sempre tendo isso em mente. Hammer-on, bater, e o pull-off, puxar, e a combinação dos dois. Bom, você tem aí outras 2 colunas de números. Uma para a mão esquerda e outra para a mão direita. E você tem sequência de números, que também vão equivaler aos dedos, tanto da mão esquerda quanto da direita. E pequenas barras entre os números. Cada barra equivale a meio tom, ou seja, a um traste da guitarra. A gente pode começar pela segunda combinação que a gente tem aí no papel. É 1, 2, uma barrinha e o 4. Isso quer dizer, o dedo 1, o dedo 2 você salta meio tom e o dedo 4. E da mão direita a mesma coisa. Essa é a combinação que você vai fazer, sempre usando os 3 movimentos. Primeiro só tocando com hammer-on, depois só com pull-off e combinando os dois. Vamos fazer? Só hammer-on, só pull-off. E agora as 2 combinações. Bom, o que você deve fazer
é tocar esse exercício em todas as cordas do instrumento. Porque cada corda tem um certo toque. Cada corda você vai achar uma pressão certa para ela. Então você deve fazer esse instrumento subindo, esse exercício, subindo e descendo no instrumento em todas as cordas. E combinar todos os exercícios de mão esquerda com de mão direita. Ou seja, pegar cada combinação da mão esquerda, no caso o 1, 2, 4, e combinar com todas as da mão direita. Aí você pega a próxima e combina com todas as de mão direita. A próxima e com todas as de mão direita. E assim por diante. Nesse caso você vai ter mais de 100 exercícios. Se você pensar que só as combinações vão dar em base de 80 e você tem que fazer cada exercício de 3 maneiras. Hammer on, pull off e depois os movimentos combinados. O que eu gostaria de frisar também é que técnica é uma coisa importante para o instrumento, mas não é tudo. E a gente tem muita coisa dentro de música para estudar. Então eu aconselho vocês a não perder demasiado tempo em cima só da parte técnica motora, porque esses exercícios são para desenvolver a tua parte motora. Então se você tiver 2 horas para estudar, no máximo meia hora. Se você tiver 1 hora para estudar, no máximo 15 minutos. Assim você vai ter tempo para estudar todas as outras coisas tão fundamentais e tão necessárias para a música. Escala é o fundamento do seu instrumento. É a base para você conhecer o braço da guitarra. E independente do tipo de estilo que você escolha para tocar, eu acredito que você tem a obrigação de saber um certo número de escalas nas quais a gente vai ver aqui. Eu estou falando a respeito de escala maior, menor melódica, menor harmônica, diminuta e pentatônica. Existem outras, mas essas são a base, o primeiro fundamento que você tem que ter. Eu não vou ter tempo de discutir a utilização de cada escala em separado. Isso é um material muito vasto, material de improvisação que daria vários vídeos. Eu vou me limitar a definir a escala para vocês e mostrar tecnicamente como se pode tocar usando two-handed tapping. Nós vamos começar só com a mão direita e ensinar para a mão direita como fazer essas escalas. E sempre tendo em vista aquele primeiro pensamento. Nós vamos tocar tudo em hammer on, tudo em pull off e depois os 2 movimentos. Nós vamos começar com a escala de Ré maior. E eu vou adotar o desenho de 3 notas por corda, que eu acho que vocês já devem estar familiarizados. Se não, você tem o desenho de todas as escalas que eu estou tocando no seu book, no seu livrinho. Então nós vamos começar com Ré maior, mas só tocando hammer-ons, 3 notas por corda. Pull off. E o movimento combinado. Esse foi Ré maior. Próxima escala, Ré menor melódica. Ré menor melódica é uma escala que tem a terça menor, a sétima maior e a sexta também maior. É uma escala menor com a sétima maior. Você também tem uma outra maneira de ver essa escala. Se você olhar
para o Ré maior que a gente acabou de fazer e tocar a mesma escala com a terça menor, ela vai virar a escala de Ré menor melódica. Ré menor melódico para Ré maior só tem uma nota de diferença, mas que faz toda a diferença. Mas por definição, Ré menor melódico é uma escala menor com a sétima maior. E aqui vai só com hammer-ons primeiro. Pull-offs. E o movimento combinado. Próxima escala é a menor harmônica, que também difere da menor melódica por uma nota só. Ela tem a sexta menor. É uma escala menor, com a terça menor e a sexta menor. Primeiro, só com hammer-ons. Pull-offs. E o movimento combinado. A próxima, a escala diminuta. Ré diminuto, uma escala simétrica, que é construída tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom e assim por diante. Ré diminuto, só com hammer-ons. Pull-offs. E o movimento combinado. E a última escala que a gente vai trabalhar aqui, mas não a menos importante, a pentatônica. Escala de 5 notas. Aqui a gente vai fazer a pentatônica de Ré menor. Eu acho que é a escala que vocês mais devem conhecer. Só hammer-ons, pull-offs. E a combinação. Bom, eu presumo que vocês já tenham feito todo esse trabalho com a mão esquerda. Se vocês ainda não tiverem feito isso, antes de mais nada, também com a mão esquerda. Agora nós vamos combinar as duas mãos e trabalhar na tonalidade de Sol, por ser uma tonalidade fácil de visualizar o braço do instrumento. Nós temos duas maneiras de fazer escalas usando a técnica de two-handed tapping. A primeira que eu chamo de usando todas as cordas, que vai acarretar a repetição de notas.
fazendo aqui? Eu estou usando um modelo de Sol maior na minha mão esquerda, sempre pensando em desenho de 3 notas por corda, e outro modelo de Sol na minha mão direita. Mas o que isso acarreta? Isso acarreta a repetição de notas. Observa. Existe uma outra maneira que é sem essa repetição. E para isso eu vou ter que saltar cordas. Sol maior também. Observa que agora nós não temos repetição de notas. Mas nós só estamos trabalhando com 3 cordas. Começando da corda Mi, nós estamos trabalhando com a Mi, com a Ré e com a Si. Então, dessa maneira, para cobrir essa área do instrumento, nós temos que começar tanto da sexta corda e também da quinta. Assim, nós cobrimos, dentro dessa área que a gente está trabalhando, todo o instrumento. Porque se a gente fizer só começando da sexta, veja, agora eu estou trabalhando na corda Ré, corda Si, corda Ré, corda Mi. Faltam 3 cordas. Então nós vamos trabalhar de agora em diante dessa maneira, usando todas as cordas e pulando cordas. Primeiro desenho de Sol maior, tendo em vista hammer on, pull off e o movimento combinado. Então eu vou tocar Sol maior, só hammer ons. Agora com pull-offs. E o movimento combinado. Também sempre tendo em mente tocar lento, mais limpo, ouvindo cada nota, tentando fazer com que todas as notas tenham a mesma intensidade. Isso é bastante importante. E também sempre usando o metrônomo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa em Sol, só que usando a outra opção de escala, tá? Sem repetição de notas. Só hammer-ons. Só pull-offs. E agora o movimento combinado. E agora também partindo, Sol maior, só que partindo da quinta corda. O mesmo trabalho nós vamos fazer com as outras escalas, com a menor melódica. Então, Sol menor melódico. O que eu vou fazer é que eu vou tocar tudo só usando o movimento combinado para demonstrar para vocês. E assim a gente ganha tempo. Mas a maneira pela qual você deve sempre ter em mente é fazer sempre tudo com hammer on, depois pull off e depois combinar os dois movimentos. Tá ok? Então, Sol menor melódico.
Agora sem repetição de notas, começando da sexta corda. E começando da quinta corda. Agora o mesmo trabalho com a menor harmônica. Primeiro, usando todas as cordas. Agora sem repetição de notas, saltando cordas, começando da sexta corda. E também começando da quinta corda. Próxima escala, a escala diminuta. Sol diminuto, usando todas as cordas. Agora sem repetição de notas, começando da sexta corda. E começando também da quinta corda. E a nossa próxima escala, a escala pentatônica. Saltando cordas agora. Começando da quinta corda. Qual é o próximo passo? O próximo passo é desenvolver essas escalas em toda a extensão do instrumento. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu só vou demonstrar em Sol maior, mas vocês devem desenvolver todas elas. A melódica, a harmônica, a diminuta e também a pentatônica. Essa vai ser uma excelente maneira de você realmente vir a conhecer o braço do seu instrumento. Vamos começar da primeira posição. Sol maior. E agora sem repetição de notas. E também começando da quinta corda. Vamos passar para a próxima posição.
Utilizando primeiro todas as cordas. E um bend para resolver. O que eu estou fazendo? Eu estou tocando em oitavas e pegando a mesma coisa e fazendo uma quinta acima. E usando um bend para resolver. Isso é bom para sol menor. Uma outra frase utilizando a mesma ideia. Em vez agora de eu tocar uma quinta acima, eu vou oitavar, eu vou fazer uma oitava do que eu estou tocando. De novo. Eu mudei o bend, mudei a resolução e já é uma frase completamente diferente, partindo da mesma ideia. Se você pegar bem essa frase e for tentar fazer com palheta, você vai ver que é bem difícil, porque ela tem intervalos bem grandes. E esse tipo de técnica facilita muito você tocar em intervalos grandes, porque você tem uma mão numa região e uma mão trabalhando em outra região. A mesma ideia, só que agora usando um pouco de cromático e dando uma característica um pouco mais outside. Mais uma vez. As três frases para sol menor. A próxima ideia é sobre lá menor. Mais uma vez. Mais uma ideia sobre lá menor. Essa ideia é uma ideia longa e talvez você resolva utilizar só parte dela e não a ideia num todo. Depende do tempo que você tiver para utilizá-la. Outra coisa, essa frase é boa sobre lá menor, mas se a gente vê bem, a gente tem muita repetição de nota na frase. E a gente poderia utilizar essa frase sobre vários acordes. Ela seria boa sobre lá menor, ela também seria boa sobre ré menor, sobre si bemol maior. Também daria aquele efeito lídio. Como que eu estou vendo isso? É só você pegar as notas que você toca na frase. A gente toca a nota Lá, a nota Ré de novo, nota Sol de novo, nota Dó, o Dó de novo, nota Fá, Mi, Lá de novo e Ré. E com a minha mão direita, eu estou repetindo essa mesma coisa oitava acima. Essa é uma ideia muito legal. Fica excelente com som saturado e sendo tocado em alta velocidade. Você analisando essas notas, você vai ver que isso é praticamente o acorde de Lá menor e também o acorde de Ré menor. E se você utilizar sobre Si bemol, ela vai dar o efeito lídio quando você tocar a nota Mi. Eu tenho mais uma ideia nessa praia para vocês. Vamos ver o que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando na mão esquerda 3 notas. A nota Si, a nota Mi, a nota Fá sustenido e repetindo a nota Si. E na mão direita, estou fazendo a mesma coisa, oitava acima. E depois eu vou mudando essa ideia de registro. Eu vou mudando essa ideia de oitavas.
Então essa frase tem 3 notas. A nota Mi, a nota Si e a nota Fá sustenido. Essa frase é boa para Lá menor, vai dar o efeito dórico. É boa para Mi menor, é boa para Sol maior. E assim por diante. Também fica muito boa se usar saturação. Comentando a respeito de 2 dedos na mão direita, eu não podia deixar de falar das frases feitas com intervalos, os double stops, tá ok? O que é double stop? São intervalos tocados ao mesmo tempo. Vou fazer uma frase utilizando intervalos de sexta, basicamente, em Ré menor. Mais uma ideia utilizando double stops, mas agora com intervalos de quarta. Isso também fica excelente com som saturado. Aí você já tem um riff. Tá ok? Bom, agora a gente vai passar para 3 dedos na mão direita. Frases utilizando 3 dedos na mão direita. Vamos começar com uma ideia para Mi menor. Mais uma ideia sobre Mi menor. Essa é uma ideia melódica. O que você pode fazer com essa ideia? Você pode pegar essa ideia e transportar ela para as outras cordas. A mesma ideia e transportar para todas as cordas. Mais uma ideia utilizando os 3 dedos da mão direita. Essa ideia é boa para Lá maior. Vamos mais uma vez? Mais algumas ideias utilizando 3 dedos da mão direita, mas agora com uma característica um pouco mais outside. Mais uma vez. Essa frase é boa para Sol dominante. Mais uma vez. Essa frase é boa para Sol dominante, mas eu também já cheguei a usar sobre Sol menor e dar uma característica outside. Uma frase sobre escala de tom inteiro. Mais uma vez. Que também dá uma característica alterada, uma característica dissonante. Essa frase é boa para Dó. 5 mais. Dominante. Uma ideia agora sobre Dó menor.
estou utilizando aqui? Estou fazendo a escala de Dó menor e fazendo uma mesma escala, utilizando o mesmo padrão de intervalos, só que uma quinta acima. Essa mesma ideia eu também posso oitavar. E também experimentar com outros intervalos. Terça menor, terça maior e assim por diante. Vamos passar agora para utilizar os 4 dedos da mão direita. A primeira frase é sobre Sol menor. Mais uma vez. O que eu estou fazendo nessa frase? Eu estou pegando 2 padrões de Sol menor e tocando eles simultaneamente, usando um padrão com a mão esquerda e um padrão com a mão direita. Mais uma frase utilizando os 4 dedos da mão direita. Eu diria que mais que uma frase, isso é uma ideia, isso é um exercício. Eu vou tocar isso em Fá maior. Fazendo? Eu estou com a mão esquerda fixa e a mão direita fazendo a escala de Fá maior, subindo progressivamente. Isso, mais que tudo, é um excelente exercício de se tocar a escala nesse sentido, nessa direção. Você vai utilizar muito isso na hora que você tiver que mudar de padrão para padrão de escala. Na hora que você tiver que correr com a sua mão dentro de uma mesma escala. Então, é excelente você estudar as escalas em uma corda só. Isso é um excelente exercício. Eventualmente, você pode usar parte disso como frase. Dentro dessa mesma ideia, mas com um padrão diferente. Eu aconselho vocês também a fazer essa ideia, desenvolver essa ideia em todas as cordas do instrumento. Já que a gente está falando de usar os 4 dedos da mão direita, a gente não poderia deixar de lado os cromáticos. Então vamos a alguns cromáticos. Essa ideia é para Mi menor. Mais uma vez. Mais uma ideia de cromático, agora para Dó maior. De novo. Como que eu estou definindo sobre que acorde
eu posso tocar a escala cromática, sendo que a escala cromática tem todas as notas da escala. Pela nota que eu começo e pela nota que eu termino. Nesse caso, em Dó maior, eu estou começando do Sol, tá ok? E estou acabando, que é a quinta do Dó, e estou acabando na sétima maior, no Si. É claro que vai ter uma característica dissonante, vai ter uma característica de tensão. Bom, agora eu vou utilizar parte desses licks numa música. Eu vou tocar para vocês, eu vou fazer uma jam sobre uma harmonia simples, sobre um funk, e tentar demonstrar esses licks para vocês em utilização, dentro de uma harmonia, dentro de um ritmo. Porque é sempre diferente quando você estuda um lick em posição estática e depois quando você vai pôr essa frase dentro de uma situação, dentro de uma música. Isso é sempre bastante diferente e acho bom vocês ficarem atentos para esse tipo de coisa. Uma outra coisa que a gente vai considerar agora é que eu vou mixar, eu vou misturar dois tipos de técnicas bem diferentes. Eu vou tocar várias frases usando a técnica de two-handed tapping, mas também, dessa vez, vou usar a nossa amiga palheta. E quando a gente troca de técnica, a gente tem certas coisas muito importantes a considerar. Primeira coisa é onde a gente vai pôr a palheta quando a gente tem que usar todos os dedos da mão direita. Até agora, o lugar mais prático e mais rápido que eu achei foi a boca. É isso aí. Bom, o primeiro chorus da música, eu vou tocar os acordes para vocês sentirem que harmonia que é. É uma harmonia simples. Sol, Dó, Sol novamente, Mi bemol e o Sol novamente. É quase uma harmonia de blues, mas o Mi bemol, no caso, está fazendo o papel do dominante. E é onde a gente vai aplicar os diminutos, tom inteiros e etc. Vamos lá?
pouco do approach pianístico para a guitarra. A ideia de se tocar simultaneamente a mão esquerda e a direita, tendo partes diferentes para cada uma, ritmos diferentes para cada uma. Para isso, a gente tem que desenvolver certos exercícios. E o primeiro deles que eu tenho para você é esse aqui. Na mão esquerda, a gente vai trabalhar com um power chord, Sol power chord, tônica e quinta, dessa maneira. E na minha mão direita eu tenho um pequeno exercício, uma pequena melodia. E para fazer esse exercício, eu vou me utilizar da ajuda do metrônomo, que é a mesma coisa que você deve fazer aí na sua casa. Na minha mão esquerda, eu vou tocar colcheias, ou seja, a cada tempo do metrônomo, 2 notas. E eu vou começar tocando na minha mão direita mínimas, dessa maneira. Agora, na mão direita, semínima. Agora colcheia nas 2 mãos. Agora, semicolcheia na mão direita. Bom, o próximo passo é trocar o ritmo da mão direita sem parar a mão esquerda. Dessa maneira. Tentando buscar sempre a maior precisão possível na troca de ritmo. O próximo passo é mexer com a mão esquerda. Vamos fazer mais acordes além do Sol com a esquerda. Dó, Ré, Dó, Si, Dó, Sol novamente. E agora, trocar os acordes com a mão esquerda e também o ritmo com a direita. Vamos lá?
próximo exercício que eu tenho para vocês é um estudo que eu fiz uma adaptação de um livro para primeiro ano de piano. Sempre que a gente tiver uma parte para a mão esquerda e uma parte diferente para a direita, a gente vai primeiro estudar uma mão, depois estudar a parte da outra mão e depois combinar as duas. Nesse estudo, a mão esquerda tem 2 acordes arpejados, dessa maneira. E na mão direita a gente tem uma melodia. Depois disso, combinar as duas partes. O objetivo do exercício é ir progressivamente aumentando a velocidade. Eu tenho mais uma ideia de independência. Na minha mão esquerda, eu vou fazer um lick de pentatônica, um lick de ligado. E o objetivo agora é manter a mão esquerda sempre contínua, constante, tanto em termos de ritmo quanto de intensidade. E a gente vai improvisar com a direita, fazer melodias. Por que não alguns double stops, alguns intervalos na direita? Power chords na direita. Escala com a direita, por que não? Imaginação, improvisar com a direita, fazer o que você quiser, contanto que a esquerda continue constante, ritmicamente
em termos de intensidade. Repertório é uma das melhores maneiras de a gente desenvolver a nossa técnica. Porque a gente vai estar tocando músicas com começo, meio e fim, ideias melódicas e harmônicas. Uma coisa também que você deve ter em mente quando você estudar repertório é toda a parte de interpretação. Porque fazer um exercício em uma escala é uma coisa e tocar uma música é outra. Então você prestar bem atenção na parte de dinâmica, tá? Nas partes importantes, nas partes melódicas, nas principais partes da melodia e esse tipo de coisa. Principalmente quando a gente usa a técnica de two-handed tapping, prestar atenção em tentar destacar a melodia, sempre tentando destacar a melodia. E isso às vezes é difícil quando você está tocando os acordes ou as linhas de baixo na mão esquerda e usando os baixos da guitarra e fazendo a melodia principalmente na última corda, na mizinha. Porque é óbvio que as cordas de cima têm muito mais punch, elas têm muito mais volume de som do que as cordas de baixo, do que as primas. Então você vai ter que encontrar um balanço entre a sua mão esquerda e a sua mão direita, um balanço de dinâmica. A hora que você tiver que exaltar na música a sua mão direita, você vai ter que necessariamente abaixar a dinâmica da esquerda. E vice-versa. Bom, a primeira peça que a gente vai fazer é um estudo de violão com adaptação minha, onde a gente vai estar tocando a melodia na esquerda e o baixo na mão direita. Observar também o dedilhado da mão direita, para não repetir o mesmo dedo e usar assim os 4 dedos da mão direita. Vamos lá? Esse foi o nosso primeiro estudo. Mais uma vez eu gostaria de reforçar para observar aí na sua tablatura o dedilhado da direita. A próxima ideia, eu vou trocar agora as figuras, o papel das mãos. Eu vou fazer a linha de baixo na esquerda e vou usar o acompanhamento na direita. O acompanhamento vai ser feito de double stop, de intervalos tocados simultaneamente. E a melodia vai estar na linha de baixo, ou seja, a parte principal agora está no baixo da música. A melodia vai estar na mão esquerda. São 2 peças para violão do Léo Brauer, também com adaptação minha. Léo Brauer é um compositor moderno muito importante para violão.
A próxima peça vai ter acordes na esquerda e a melodia na direita. Para facilitar para a gente em termos físicos, que a guitarra é um pouco apertada às vezes para a gente tocar esse tipo de técnica, nós vamos tocar na mão esquerda só a tônica e a terça de cada acorde que você tem escrito aí. Só a tônica e a terça. E a melodia na direita. Esse é um minueto do Bach. A próxima peça que eu tenho para vocês, que é a última dessa série, é também uma peça do Bach, chama Bourrée, e eu acho que vocês conhecem. Antes de terminar essa série, eu queria dizer que vocês mesmos devem tomar a iniciativa de fazer esse tipo de arranjo, de pegar peças, podem ser para piano, onde já vem as duas vozes, ou mesmo peças de guitarra que não tenham as duas vozes, mas vocês mesmos podem separar essas vozes e transportar para esse tipo de técnica. O importante é sempre usar a imaginação e tocar coisas que vocês gostam. Everybody dance at the sound of his voice.
Espero que vocês tenham gostado bastante e em breve estarei lançando um novo material. Valeu!